Fala pessoal! Já pararam para pensar que o nosso sistema digestório não é só um tubo passivo por onde a comida simplesmente passa? Na verdade, ele é uma máquina autônoma e absurdamente sofisticada. Na nossa análise de hoje, a gente vai muito além do básico para revelar a verdadeira engenharia por trás da digestão. É o tipo de coisa que muda totalmente a forma como a gente entende o próprio corpo, sabe? Vamos descobrir juntos uma fiação oculta e uma atividade elétrica constante que a grande maioria das pessoas nem sonha que existe. Então, bora direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje vai passar por 1. Visão geral da digestão. 2. A parede gastrointestinal. 3. O famoso segundo cérebro. 4. A atividade elétrica muscular. E 5. Os fatores de despolarização. Número 1. Visão geral da digestão. Olha só, existem 4 processos básicos que literalmente mantêm a biologia humana funcionando. O primeiro é a secreção de várias substâncias. O segundo é a digestão em si, que é aquela quebra química feita pelas enzimas. O terceiro é a absorção dos nutrientes vitais, além de água e eletrólitos. E o quarto, esse vai ser o grande foco estrutural da nossa análise de hoje, a motilidade. A motilidade é absolutamente crucial, porque é ela que garante que o bolo alimentar transite e se misture perfeitamente por todo o sistema. Pensa bem, sem esse movimento constante, o resto do processo inteiro desmorona. Parte 2. A parede gastrointestinal. Para que essa movimentação colossal toda aconteça, a gente precisa de um equipamento muito robusto. É fascinante observar como essas camadas físicas se organizam de dentro para fora. A gente tem a camada mais interna, que é a mucosa, logo em seguida vem a submucosa, e aí a gente chega no verdadeiro motor da coisa, a camada muscular circular e a camada muscular longitudinal. Por fim, embalando tudo isso, fica a camada serosa, lá na parte mais externa. E são justamente essas camadas musculares específicas que dão ao intestino a sua capacidade incrível de contração. Mas calma lá, essas camadas musculares não trabalham sozinhas como se fossem fibras isoladas. Elas formam o que a ciência chama de sincício. Basicamente, os feixes de músculo liso estão todos fundidos, conectados por junções elétricas. Sabe o que significa na prática? Que quando um sinal elétrico começa em qualquer pontinho ali do tecido, ele se espalha instantaneamente para todos os lados. É uma máquina tão perfeitamente sincronizada e tão unificada que o jeito de funcionar lembra muito as fibras do coração humano. Incrível, né? Número 3. O segundo cérebro. 100 milhões. Isso mesmo, o intestino tem mais ou menos 100 milhões de neurônios. Para a gente colocar isso em perspectiva, é quase a mesma quantidade de neurônios que a gente tem na medula espinal inteira. Essa rede gigantesca e super complexa de células nervosas, que vai lá do esôfago até o ânus, é a prova definitiva do porquê o sistema digestório é frequentemente aclamado pela ciência como o nosso segundo cérebro. E essa maravilha neurológica é dividida de um jeito muito elegante em 2 frentes de trabalho. De um lado, a gente tem o plexo miontérico. Ele é tipo o mestre de obras do movimento, sabe? Controla o tônus, a intensidade e o ritmo de cada contração. Do outro lado, tem o plexo submucoso, que age como um laboratório químico de ponta, gerenciando ativamente as secreções locais e a absorção, dependendo dos sinais dos alimentos que estão passando por ali. Ou seja, o movimento mecânico e o processamento químico são controlados por sistemas separados, mas que jogam no mesmo time de forma brilhante. Seção 4. Atividade elétrica muscular. Bom, nas membranas dessas fibras musculares rola um ritmo elétrico de base, são as chamadas ondas lentas. O potencial de repouso normal do tecido fica ali na casa dos menos 54 mV. E essas ondas lentas são umas variações bem suaves nessa voltagem toda. A questão é que elas não causam a contração direta, tá? Elas funcionam exatamente como um marca-passo biológico constante, ditando o ritmo de todo o trato gastrointestinal. É um compasso ininterrupto, segundo após segundo. Mas aí, naturalmente, fica aquela dúvida intrigante no ar. Se as ondas lentas não causam as contrações sozinhas, como é que essas variações tão suaves de voltagem se transformam naquela força física bruta necessária para triturar e empurrar comida por metros e metros de intestino? É aí que está o pulo do gato, o surgimento dos potenciais em espículas. Quando a onda lenta atinge um certo limite, ela dispara esse potencial de ação real. Só que diferente dos neurônios que são super rápidos, aqui no músculo liso quem entra em cena são os canais de cálcio e sódio. Eles têm uma cinética muito mais lenta, demoram mais para abrir e para fechar. E é exatamente essa lentidão mecânica que gera uma contração super forte e prolongada das fibras. São essas espículas que fazem o verdadeiro trabalho pesado de amassar e processar a nossa alimentação.
E número 5, fatores de despolarização. Gente, a voltagem do intestino vive num constante cabo de guerra. De um lado da corda, os fatores excitatórios, que despolarizam a membrana, ou seja, deixam ela menos negativa, mais ativa. Só o fato do músculo esticar quando a comida chega, ou a liberação de acetilcolina pelo sistema parasimpático, pronto, já ligam as turbinas da digestão. Do outro lado, em oposição total, a gente tem os fatores inibitórios, que hiperpolarizam a célula, deixam tudo mais negativo. É aí que entram os hormônios do estresse, como epinefrina e norepinefrina, do sistema simpático, que agem rapidamente freando todo o processo digestivo. E olha só como isso ilustra de um jeito brilhante nosso dia a dia. Essa dinâmica microscópica reflete nas nossas experiências mais rotineiras. É perfeitamente possível que a boca encha de água e o intestino comece a se preparar só pela lembrança daquele prato favorito, tudo graças ao sistema parasimpático. Por outro lado, tenta tomar um susto terrível, passar por um momento de estresse extremo ou até fazer um exercício físico muito intenso. O sistema simpático pode literalmente roubar o sangue da circulação ali da região e interromper os movimentos intestinais de uma hora para outra. O nosso ambiente mental e físico altera a eletricidade do nosso intestino na mesma hora. Para encerrar nossa análise de hoje, deixamos esta provocação. Depois de desvendar a existência de 100 milhões de neurônios, a coreografia perfeita dos plexos nervosos, o marca-passo elétrico das ondas lentas e a dança intrincada dos potenciais de ação fazendo a força bruta, não dá mais para olhar para o corpo humano da mesma forma. O trato gastrointestinal está muito longe de ser só uma passagem. Ele é uma máquina elétrica, responsiva e dinâmica que toma decisões super complexas todos os dias. Que a gente continue se maravilhando com a genialidade da nossa própria fiação biológica. Um grande abraço e até a próxima análise.